O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, iniciamos nesse momento o webinar do Sistema de Inovação do Paraná. Hoje a BPI realiza o primeiro webinar organizado por uma de nossas representações seccionais, a representação do Paraná, organizado pela doutora Maria Inês Abreu. A BPI conta hoje com 8 representações seccionais: Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Agradeço a presença de todos os nossos associados e convidados e tenho o prazer de passar a palavra à nossa moderadora, a doutora Maria Inês Araújo de Abreu, mestre em Direito pela PUC do Paraná e com certificação profissional da Stanford Law School, conselheira estadual da OAB do Paraná, vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Paraná, membro do Comitê de Seleção de Locais da AIPPI, Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual, diretora seccional do Paraná do SESA, membro do Instituto dos Advogados do Paraná e representante seccional da ABPI no Paraná. Com a palavra, a doutora Maria Inês. Obrigada, Érica. Bem, boa tarde a todos e todas. Com muita alegria, eu inicio esse primeiro evento das representações da BPI. As representações da BPI foram criadas com a finalidade de fomentar a discussão em torno da propriedade intelectual em seus estados e regiões. Para promover essa iniciativa, a atual gestão da BPI, capitaneada pelo Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, de modo brilhante e inovador, nesse momento tão desafiador para todos nós, começa na data de hoje uma série de eventos para difusão das novidades estaduais. Iniciamos com o nosso estado, do Paraná, que eu tenho a honra de ser representante seccional. Mas por ser o primeiro encontro das representações, nós convidamos a doutora Juliana Viegas, que além de ser um dos principais nomes da propriedade intelectual do Brasil,
doutora em Direito, é ex-presidente da BPI, da gestão que idealizou as representações seccionais. Mas antes de passar a palavra para a doutora Juliana, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Primeiro, César, Seccional Paraná, entidade que eu tenho a honra de compor a diretoria, na pessoa do nosso presidente, Tarcísio Araújo Crotes, que está aqui conosco. Obrigada, Tarcísio. A Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná, que eu tenho a honra de ser a vice-presidente, na pessoa do colega Dr. Fernando Previdi Mota, que é o nosso presidente, e da nossa moderadora, Cláudia Crisóstomo, que engrandece os quadros de membro e aqui está conosco. Também agradecemos à Federação das Indústrias do Estado do Paraná, na pessoa da doutora Priscila Assachida Moreira, head do Programa de Aceleração no Sistema FIEP. Agradecemos também o Governo do Estado pela Superintendência de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, SET, e pelo Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, SEPARTEC, nas pessoas dos nossos palestrantes aqui presentes, doutores Aldo Nelson Bona e José Maurino Oliveira Martins. E, por fim, o Instituto dos Advogados do Paraná, que eu tenho a honra de ser membro, na pessoa do nosso querido Tarcísio, que está aqui conosco. E agradeço, é claro, a Secretaria da BPI, que na pessoa da nossa diretora executiva, a Érica Diniz, que está aqui conosco, tem feito tudo isso acontecer. Feita essa introdução inicial, passo a palavra à doutora Juliana Vegas, nos contar um pouco da história e objetivos das representações. Por favor, doutora Juliana. Muito obrigada, Maria Inês. E parabéns pela iniciativa de organizar este webinar, abordando um tema tão relevante para o momento que estamos passando, esse momento tão singular que estamos atravessando. Eu gostaria, nesta brevíssima introdução que eu vou fazer, de lembrar que a BPI foi fundada em 1963 e, portanto, há mais de meio século, com o propósito de, em primeiro lugar, estudar a propriedade intelectual em todos os seus aspectos. Em segundo lugar, lutar pelo aperfeiçoamento da legislação, da doutrina e da jurisprudência da propriedade intelectual no Brasil. Em terceiro lugar, promover conferências, congressos, seminários como este webinar e cursos sobre propriedade intelectual. E, finalmente, a quarta missão, editar publicações de caráter jurídico e cultural, o que, de fato, foi feito, foi cumprido pela introdução da revista da BPI, que passou a ser publicada a partir de 1992. E, até hoje, permanece como uma grande fonte de referência para toda a doutrina e a jurisprudência nacionais na área de propriedade intelectual. A fundação da BPI, como eu disse, há mais de meio século atrás, deu-se no Rio de Janeiro, porque naquela época os maiores escritórios de propriedade industrial do Brasil estavam sediados no Rio de Janeiro. Mas, desde a sua fundação, a BPI sempre teve uma vocação nacional. Não é por nada que ela se chama Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. E logo se expandiu para o estado de São Paulo e já na década de 1990, como a doutora Maria Inês mencionou agora há pouco, passou a se expandir para outros estados do Brasil com a criação das representações regionais. E como mencionado no início pela nossa diretora executiva, atualmente nós temos representações regionais da BPI, não só no Paraná, evidentemente, como também em Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco. Quer dizer, a BPI basicamente cobre uma boa parte do território nacional. E todas elas com a função de difundir a propriedade intelectual da maneira mais profunda e mais doutrinariamente competente que possa haver. E ampliar geograficamente a visibilidade da BPI no território nacional. Nesse aspecto, aliás, a representação regional do Paraná está de parabéns pela sua atuação vigorosa e sempre muito ativa e pela organização deste webinar.
Agora, nestes 57 anos de existência da BPI, é necessário reconhecer que houve uma grande alteração na propriedade intelectual no mundo inteiro. E também no fato de que a propriedade intelectual passou a ter um valor, uma relevância muito maior. E hoje todo mundo reconhece que o maior valor das empresas mede-se mais pelo seu patrimônio intelectual do que pelo seu patrimônio físico, né? Além disso, neste mais de meio século de existência da BPI, o mundo da propriedade industrial e intelectual mudou radicalmente. Muitos avanços foram feitos, super importantes, na legislação de propriedade intelectual. No âmbito internacional, certamente o maior avanço foi a adoção do TRIPS, que, na verdade, para dizer a verdade, é o primeiro tratado internacional no âmbito da propriedade intelectual que tem dentes, isto é, que tem o potencial de punir os países que descumprirem as suas diretrizes, punir comercialmente os países. Então, é um tratado certamente de uma importância ímpar. Também, agora mais recentemente, a adoção pelo Brasil, até tardia pelo Brasil, do Protocolo de Madrid. Na verdade, a readoção, né? Porque o Brasil já tinha já tinha entrado no sistema de Madrid pela adoção do Tratado de Madrid lá atrás. No âmbito nacional, as grandes alterações foram certamente a introdução da Lei de Propriedade Industrial em 1996, em seguida, em 2004, a Lei de Inovação, com suas alterações em 2010, 2015, e este ano, certamente, uma das grandes alterações, a introdução da LGPD. Além disso, todas as exigências e alterações trazidas pela introdução da internet e da economia digital, na maneira como nós prestamos os nossos serviços, da maneira como nós trabalhamos. E agora, nesses dias, mais recentemente, e até como consequência inesperada da pandemia que estamos enfrentando, muitas alterações que talvez demorassem anos para serem implantadas, estão sendo implantadas a toque de caixa, em poucos meses. E a BPI tem se mostrado muito ativa na sua missão de estar sempre à frente das inovações e tem adotado imediatamente formatos digitais para seus eventos, promovendo a digitalização das revistas da BPI, que, aliás, é uma das maneiras mais importantes atualmente de difundir a doutrina que existe nessas revistas da BPI, e também, como acabamos de ver nessa propaganda inicial, a apresentação do seu congresso anual online. Parafraseando até Juscelino Kubitschek, nós não estamos atualmente avançando 50 anos em 5, mas algo como 5 anos em 5 meses. Nesse contexto, nada mais relevante atualmente do que discutirmos a inovação e a relação positiva, a sinergia que existe entre a inovação e a propriedade intelectual. E por isso eu repito os parabéns à representação regional do Paraná por essa iniciativa, parabéns a todos os representantes, a nossa querida Maria Inês por essa iniciativa, e não me resta algo mais a não ser desejar um bom aproveitamento a todos os ouvintes. Muito obrigada. Maria Inês. Obrigada. Obrigada, doutora Juliana, compartilhar essa história e conhecimento de um modo bastante sintético, como só a doutora consegue fazer. Na verdade, de fato, estamos avançando 5 anos em 5 meses, como a doutora falou. Quando eu comecei na propriedade intelectual, lá nos idos de 2001, 2002, tudo era muito distante. O evento do ano era o Congresso da BPI, e ele acontecia em agosto, basicamente Rio e São Paulo,
uma vez ou outra em Brasília. E essa visão do B, da BPI, como Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, foi precursora de tudo que estamos vivendo hoje. Afinal, a gente está falando de lives e eventos todos os dias em todas as esquinas do Brasil. A gente está fervilhando de conhecimento de propriedade intelectual Brasil afora. São de cabeças brilhantes como a doutora que o mundo avança. Obrigada por sua exposição e disponibilidade para vir aqui compartilhar conosco. Bem, agora vamos seguir em frente com os nossos expositores, Dr. Aldo Nelson Bona e Dr. José Maurino, que são autoridades que estão aqui movimentando o ambiente inovador do Paraná, para o que eu deixarei para a colega Cláudia apresentá-los. E eu a apresentarei, então, e após passarei a palavra. A Cláudia, além de ser uma colega muito ativa na Comissão de Propriedade Intelectual aqui da OAB Paraná, ela é procuradora, diretora de Propriedade Intelectual da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que é a Unicentro, e coordenadora da Câmara Marco Legal no CEPARTEC. Lembrando, né, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, desculpa, Cláudia, antes de passar a palavra, tudo que estamos fazendo aqui é para vocês. Então, por favor, participem, enviem suas perguntas pelo chat. A intenção é exatamente a gente, depois, ao final, fazer um bom bate-papo. E vou aproveitar aqui, se os doutores José Maurino, Aldo e doutora Juliana concordarem, após a gente poderia colocar esse material no YouTube, se todos estiverem de acordo, e para a gente exatamente aumentar mais ainda essa divulgação do Sistema de Inovação do Paraná, porque eu tenho certeza que, claro que muitos estados estão fazendo muita coisa, mas o bicho do Paraná aqui a gente é muito ativo. Acredito que todo mundo vai gostar bastante das nossas apresentações. Cláudia, a palavra é sua. Então, obrigada Marinês. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados aí, doutor Aldo, professor Aldo, José Maurino, doutora Juliana Vegas, todos os colegas, e quem está nos acompanhando, né, de casa, digamos assim, um momento bastante importante, uma época bem promissora para discutirmos todas as possibilidades que nós temos para atuar no âmbito da propriedade intelectual e no âmbito dos sistemas de inovação. Eu vou apresentar o professor Aldo, o doutor Aldo, com muita satisfação, tenho muita satisfação, muita honra de trabalhar com ele durante tanto tempo. E o professor doutor Aldo Bona é superintendente de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, que chamamos a Superintendência da SET. Foi reitor da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, que a sede é aqui de Guarapuava e também na cidade de Irati, onde temos campus. E, além da coordenação conjunta com a Secretaria da Fazenda no Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, o CEPARTEC, é de iniciativa da SET, dessa superintendência, e sob a sua coordenação, portanto, a proposta de atualização da Lei de Inovação Paranaense. Uma lei que, entre outras finalidades, visa apoiar os ambientes de inovação no sistema estadual e promover as parcerias público-privada, cooperação universidade, ambiente que permeia direitos de propriedade intelectual e transferência tecnologia em sua essência. Então, gostaríamos de ouvir, professor Aldo, quais as perspectivas no estado do Paraná para o sistema de inovação. O senhor fique à vontade. Muito obrigada. Desculpe. Havia esquecido de acionar o microfone. Obrigado, Cláudia, pela apresentação. Quero aqui iniciar cumprimentando a Maria Inês, que representa aqui a Seccional Paraná, da BPI. Cumprimentar a doutora Juliana Viegas, que
presidiu esta importante associação e, de maneira muito sucinta e brilhante, pôde nos contextualizar um pouco esta trajetória do tema. Cumprimentar ao Dr. Tarcísio Araújo, cumprimentar ao José Maurino, meu colega de trabalho aqui no governo e secretário executivo do Cepartec, e dizer que fiquei muito feliz, Maria Inês, primeiramente por ter sido convidado, né, para este bate-papo, segundo, por ouvir de você que a Cláudia é uma participante bastante ativa da Seccional Paraná da BPI, porque eu tive a honra de ter sido vice-reitor da Unicentro e depois reitor, e me sinto muito responsável por ter colocado a Cláudia no setor de propriedade intelectual da nossa agência de inovação, por tê-la estimulado, inclusive, no seu doutorado em propriedade intelectual em Portugal. Então, ouvir da representação da Seccional Paraná de que a Cláudia tem uma ação bastante ativa, né? Tem uma participação bastante ativa na BPI, nos orgulha, né? Porque, de fato, demonstra que ela vem desenvolvendo o seu trabalho não só dentro da universidade, mas para a sociedade paranaense e para o Brasil como um todo. O tema que nos foi passado, né, é para falar sobre o sistema de inovação do Paraná. E como a ideia é fazer um bate-papo informativo e também bastante breve, eu não fiz assim nenhuma apresentação para compartilhar aqui, mas quero fazer apenas assim pontuar alguns aspectos importantes, né? O primeiro de tudo é começar por dizer que o tema da inovação, a palavra inovação, tem sido quase que uma imposição no mundo contemporâneo, né? Inovar é preciso, né? Parafraseando o navegar é preciso, eu diria agora o lema da ordem é inovar é preciso. Porque a inovação tornou-se uma condição indispensável para a subsistência, né, dos diferentes empreendimentos e até das pessoas, né, na sociedade. E a inovação pode ser encarada como um desafio, mas como um processo absolutamente simples, mas que depende de uma série de ingredientes. E eu queria destacar aqui aquele que, do meu ponto de vista, é o principal ingrediente para um processo de inovação e para um sistema de inovação. Do meu ponto de vista, o principal ingrediente é um sistema de ciência e tecnologia. Nós não podemos ter inovação do ponto de vista consistente sem um consistente sistema de ciência e tecnologia. E eu quero dizer que o Paraná, felizmente, tem um robusto sistema de ciência e tecnologia vinculado ao ensino superior, mas que transcende ao ensino superior, que vai muito além dele. Não é estudo paranaense que está apontando isso, nós temos um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, recentemente um estudo agora aqui publicado por Santa Catarina, apontando que o Paraná é o segundo estado na federação que mais investe em ciência e tecnologia, e até o estudo da FIEC apontando o estado do Paraná como o segundo estado em inovação no país. Eu diria que a gente precisa refletir bastante sobre esses dados, pensar bastante sobre eles, mas eu estou me referindo a estes dois apontamentos para dizer que, de fato, nós temos aqui um robusto sistema de ciência e tecnologia. Nós temos 7 universidades estaduais,
muito bem divididas em todo o território. O estado do Paraná tem uma universidade estadual em cada uma de suas diferentes regiões. E estas universidades, boa parte delas são multicamp, então tem estruturas presenciais de nossas universidades em diversas regiões. O estado do Paraná tem um sistema de ICTs públicas também tradicional, não quantitativamente muito expressivo, mas qualitativamente muito expressivo, né? Como o IAPAR, por exemplo, que é um instituto público de pesquisa agropecuária, atualmente transformado, né, em IAT, mas que, sem dúvida nenhuma, tem a sua trajetória histórica relevante. O TecPar, que é um instituto de tecnologia absolutamente relevante, e diversos outros aqui que não vou me alongar, né, para tentar ficar aí dentro dos 15 minutos de tempo traçando esse cenário. Igualmente, nós temos, mais recentemente, mas temos agora também um bom sistema, bom quantitativamente falando, porque qualitativamente sempre foi bom, mas recentemente se tornou bom também quantitativamente falando, o Sistema Federal de Educação Superior. O estado do Paraná teve, até basicamente os anos 90, uma única universidade federal. A Universidade Federal do Paraná, a nossa grande referência como universidade pública aqui do estado durante muito tempo, a única referência. Esta instituição encontrava-se restrita ao município de Curitiba. Então, recentemente, a Universidade Federal iniciou seu processo de expansão, criando campus no interior. Tivemos a transformação do Cefet, a Escola Federal Tecnológica, em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Recentemente, também, a instalação de 2 campi da Universidade Federal da Fronteira Sul no nosso estado, em 2 cidades, Realeza e Laranjeiras do Sul. A instalação da UNILA, da Universidade da Integração Latino-Americana, Universidade Federal. A implantação de vários campos, né? A criação e a implantação de vários campos do Instituto Federal de Educação. Tudo isso conforma, do ponto de vista de instituições produtoras de ciência, né, uma robusta contribuição em termos de um sistema de ciência e tecnologia. Aliado a isso, o Paraná vem tendo nos últimos tempos a expansão de um setor empresarial interessado com pesquisa e desenvolvimento, interessado com o tema da inovação e disposto a trabalhar em conjunto com este sistema público, né, de ciência e tecnologia para fazer avançar a inovação. Temos importantes referências de instituições privadas de educação superior, ciência e tecnologia, tal como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a Universidade Positivo, né, e muitas outras instituições que desenvolvem o papel também de ICTs, contribuindo com este ecossistema, vamos dizer assim, do Paraná. De modo que, com todos estes ativos na área de ciência e tecnologia, o estado do Paraná tem um bom ambiente para ser, de fato, um estado inovador. E este é o grande desafio que se propôs a levar adiante o nosso governador como um tema central da proposta de governo. Transformar o estado do Paraná no estado mais moderno e inovador do país. É claro que não é o governo que irá transformar ou que irá fazer, cumprir este propósito, mas o governo tem um papel importante na realização deste propósito como articulador, como indutor. E é neste sentido que a gente tem trabalhado num conjunto de ações e de proposições de políticas públicas
para que a gente venha a ter um Paraná inovador a partir deste robusto sistema de ciência e tecnologia. Estamos, para isso, através do trabalho aqui da superintendência, através do trabalho de uma superintendência específica de inovação criada por este governo, através do trabalho da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a Fundação Araucária, que assumiu a missão de ser um agente de inovação no estado do Paraná, estamos trabalhando para que consigamos conectar todos esses ativos tecnológicos que temos, sejam ativos públicos, sejam ativos privados, porque entendemos que a inovação efetivamente só acontecerá, ou melhor, vou voltar um pouquinho atrás. O sistema de ciência e tecnologia só faz sentido se ele gerar benefícios à sociedade. E estes benefícios se traduzem, de pronto, pela produção de inovação, pela criação de inovação, porque a inovação é a transformação de algo, seja uma inovação que cria algo novo, como um produto novo, seja uma inovação que transforma um processo, que transforma rotinas, que cria novos modos de fazer. E tudo isso nós entendemos que só se torna possível na medida em que a gente conecta o que tem de ativos tecnológicos com o que tem de problemas, ou seja, de demandas que reclamam por soluções que resultarão em inovação. Então, o trabalho que nós temos feito neste governo é fundamentalmente este, de incentivar, de induzir e de criar mecanismos para conectar cada vez mais a oferta e demanda em termos de soluções tecnológicas. Temos muito a oferecer e temos muita demanda esperando por soluções. Mas, tradicionalmente, não é um problema do Paraná, isso é um contexto nacional, é um contexto brasileiro. A gente vive uma realidade em que a nossa produção de conhecimento, a nossa produção de ciência e tecnologia ainda não se transforma muito facilmente em produto, em inovação, não vira inovação. Basta dizer, os dados são de domínio público, que o Brasil ocupa uma honrosa posição em termos de produtor de conhecimento mundial, né, na 13ª posição como país que mais produz conhecimento, mas ocupa uma posição muito ruim do ponto de vista do ranking da inovação. Estamos em 72º lugar, né, de acordo com 72º, já houve um apontamento de 74º, enfim, mas o fato é que nós estamos muito mal posicionados neste cenário. Como nós vamos explicar que estamos numa 13ª posição em termos de produção de ciência e estamos na 72ª posição em termos de produção de inovação? O que está faltando para a gente? Está faltando políticas públicas que conectem a ciência que produzimos com a necessidade de solução para os problemas reais enfrentados pela sociedade. Não só pelo sistema produtivo, né, considerado o setor de serviços, a indústria, enfim, mas também pela sociedade como um todo. Há um conjunto de demandas que reclamam soluções e a ciência é quem é capaz de, com mais solidez, apresentar essas soluções. Exemplo prático estamos tendo agora com o momento da pandemia que vivemos, em que a sociedade mundial olha para a ciência à espera de uma solução. E nós fizemos um conjunto de esforços a partir dos ativos tecnológicos que temos no Estado, para que também aqui no Estado do Paraná nós pudéssemos oferecer soluções para a sociedade neste momento. Para não me alongar muito e tentando respeitar os 15 minutos, quero apenas dizer que, neste período da pandemia, nós colocamos em campo, né,
um exército de pessoas, através de nossas universidades, atuando em diversas frentes de combate à pandemia. E aí, me juntando à fala da doutora Juliana Viegas, quero dizer que também, em razão deste contexto especial, nós conseguimos, por exemplo, num curtíssimo espaço de tempo, e quando eu digo curtíssimo, 30 dias, colocar em operação uma plataforma de telemedicina para atender pessoas que se identificavam ou que tinham um certo temor de estarem com sintomas da Covid-19. Conseguimos, num período de 30 dias, transformar uma ideia inicial de um call center para levar informações às pessoas numa plataforma de telemedicina que já atendeu, neste período, mais de 30 mil pessoas, das quais em torno de 10 mil encaminhadas a consultas médicas dentro da própria plataforma e que, pelas consultas médicas, resultaram em medicação também validada dentro da plataforma por certificação digital, solicitação de exames médicos e até, em alguns casos, em torno de 800 casos, encaminhamento a unidades de saúde por se tratarem de situações mais graves. Então, veja, é uma plataforma que, num período em que se torna tão necessário o distanciamento social, evitou que 30 mil pessoas que recorreram a essa plataforma buscassem unidades presenciais de atendimento de saúde, gerando, assim, aglomeração e maior risco de contágio. Isto é um exemplo, né? Quer dizer, a telemedicina está regulamentada no país há muito tempo, mas não acontecia, não vinha acontecendo. A plataforma acelerou este processo, a pandemia acelerou este processo e nós conseguimos colocar uma plataforma em operação aqui, cumprindo um importante papel neste período. Esta foi uma inovação possível em razão de todo um sistema de ciência e tecnologia que o Estado possui. É por isso que o recado principal desta minha intervenção, e me coloco sim prontamente à disposição, já cheguei a 18 minutos de fala aqui, né? O recado principal desta minha fala é este, de dizer que nós só podemos pensar seriamente em um Estado inovador, podemos pensar seriamente em inovação na medida em que tivermos cada vez mais robusto, cada vez mais forte e consistente um sistema de ciência e tecnologia. E o Paraná avança muito bem nesta direção. Há exemplo disso, e aí já deixo também certamente o link para a fala do meu colega, do José Maurino, que é o secretário executivo do CEPARTEC. Há exemplo disso, nós estamos fazendo um trabalho aqui em conjunto, e o Maurino tem liderado este trabalho, né, de pegar todas aquelas iniciativas existentes no Estado de constituição de parques tecnológicos e chamar isso para uma ação indutiva do Estado, orientando de maneira tal que eles efetivamente possam se consolidar como parques tecnológicos também fundamentais para a produção de inovação. Peço escusas por ter me estendido um pouquinho além do tempo e permaneço à disposição para o diálogo que se fizer necessário. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, professor Aldo, obrigada pela lembrança. É muito bom e muito ouvir que o Estado do Paraná tem essa infraestrutura, não só de inovação, mas para ciência, tecnologia e inovação. Isso nos enche de orgulho. E já passo imediatamente a palavra para o José Maurino. José Maurino de Oliveira Martins é servidor efetivo da Secretaria da Fazenda, do Estado do Paraná, e secretário executivo do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, nosso CEPARTEC. Obrigada por aceitar aí o nosso convite também, Maurino. Fique à vontade aí para apresentar como está organizado esse sistema de parques, por gentileza. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Juliana, doutora
Maria Inês, doutor Tarcísio, colega Aldo, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês. E uma responsabilidade grande, né? Porque o que vou falar aqui, o que eu represento aqui, é um trabalho de muitas mãos, muita gente que está por trás disso que a gente hoje está chamando de CEPATEC, e muito em especial a nossa querida Cláudia, né? Que desde sempre, desde o início, esteve conosco no pensar o que seria esse sistema estadual de parque tecnológico. Eu começo dizendo, assim como sempre faço com os meus alunos lá no curso de Direito, quando eu dou aula de Economia Política, que, na verdade, a humanidade sempre se deparou com 4 grandes problemas, né? O que produzir, como produzir, quanto produzir e para quem produzir. Isso movimentou historicamente a humanidade e a cada momento foi se transformando esse modus operandi. Ou seja, os vários sistemas criados, uns deram muito certo, outros não tanto, mas hoje nós temos um sistema chamado capitalista que define o que produzir, como produzir, para quem produzir, no sentido do lucro, buscando o lucro. E nunca foi tão efetivo e tão necessário pensar o como produzir. Com as novas tecnologias, o como produzir é o central do debate, aliado, obviamente, para quem, né? Que é a questão da distribuição, porque quando a gente fala da inovação, e eu estou efetivamente apaixonado por esse tema, não sou da área, estou há 4 anos na área da inovação, mas realmente é um tema que empolga, porque a gente tem que pensar também na distribuição. O Brasil ainda é um país extremamente desigual, e se nós não pensarmos estruturas hoje, no sentido de que a inovação todos tenham acesso a esses mecanismos, nós vamos ampliar essa desigualdade. Então, eu fico muito contente de saber que nós estamos conseguindo elaborar um sistema que tem também essa preocupação em você ter um sistema de inovação em que a inovação, como diz o professor Aldo, ela só tem um sentido, se for para melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos, com qualidade de vida e com toda a possibilidade da inclusão. E aí eu chamo de inclusão em todos os sentidos, a questão racial, a questão de gênero, em todos os sentidos a sociedade precisa se perceber que é preciso avançar e a inovação tem esse papel e tem esse compromisso. Nós aqui do Paraná, eu na Secretaria da Fazenda, em um determinado momento fomos provocados, numa visita de um grande empresário aqui do Paraná, sobre essa questão do que o professor Aldo colocou. Existem, sim, uma capilaridade, uma distribuição muito forte das nossas universidades estaduais, federais e também das particulares, uma infraestrutura das particulares muito forte, bem distribuída no Paraná. Mas o que nós estávamos percebendo é uma falta de sinergia. Havia, assim, não havia muita sintonia entre todos esses ambientes, todos esses ativos, e a ideia, então, era construir algo que pudesse trazer as nossas universidades, todo esse ativo das nossas universidades, para junto da demanda, que são os nossos empresários, com a chamada pesquisa aplicada, e sabendo muito bem qual é o papel da pesquisa aplicada, né? Então, nesse sentido, nós visitamos São Paulo, que é um estado que tem uma pujança no sentido da organização dos parques tecnológicos, e lá eles têm o Sistema Estadual de Parque Tecnológico. E quem nos provocou aqui no Paraná foi o empresário Sr. Luiz Donaduzzi, que está num projeto ambicioso, forte, muito articulado, que é o Bioparque, que é o Parque Tecnológico de Biomedicinas de Toledo. Então, nós começamos a estudar a partir dos parques tecnológicos e com o seguinte entendimento: o parque tecnológico ele é um instrumento, ele não é o único, mas ele é um potencial instrumento, um habitat de inovação que pode propiciar a aproximação da universidade com a sua pesquisa aplicada com a demanda da sociedade, e aí eu não digo só do setor produtivo e empresarial, mas da sociedade como um todo, que precisa de pesquisa e de inovação. Então, ao fazer isso, o Parque Tecnológico ele é um dos instrumentos. E aí a gente tinha uma preocupação, porque quando a gente fala de parque tecnológico, alguns já imediatamente remetem à ideia de parque industrial, e cada um quer ter um para chamar de seu, né?
Há uma preocupação de repente, você pulverizar e criar parques tecnológicos sem nenhuma infraestrutura. Porque criar parque, do ponto de vista físico, da sua estrutura física, é a coisa mais simples e até tranquila. Mas não é isso que a gente está falando. A gente precisa criar um ambiente que, de fato, construa aquilo que a gente está chamando de sinergia. E aí, a professora Juliana, a professora Marinês, certamente já ouviu, o professor Dr. Tarcísio, de que existe um muro que separa, muita gente faz essa crítica, que é um muro que separa as nossas universidades, a academia, do setor empresarial e da sociedade como um todo. Que as pesquisas são feitas para dentro da universidade. Os professores fazem a pesquisa para si e não para a sociedade. E que existe esse muro. Aí a pergunta que a gente fez é: quem construiu o muro? Foram as universidades? Fomos nós? Acho que fomos todos nós. E se todos nós construímos esse muro que nos separa, porque cada um tem a sua especificidade. A universidade tem o seu jeito. Alguns dizem que tem várias caixinhas, mas o setor empresarial também não é simples. É complexo. Então, a gente precisava criar um ambiente de aproximação. E nós criamos no Separtec uma máxima que acho que é muito real. Antes de conectar os CNPJ, é necessário conectar o CPF. Porque, às vezes, a gente quer ligar com as universidades, com as instituições, mas a instituição é muito pesada. Então, a gente foi contactando uma Cláudia Crisóstomo numa Unicentro, a gente foi encontrando um professor Camilo na UniOeste, um professor Farid na UEM, e assim a gente foi captando aqui um professor Arque, o ex-reitor da Federal, e a gente foi conectando CPFs, e quando a gente viu, nós estávamos já adentrando as instituições e conseguindo trazer as instituições para uma proposta de articulação. Então, eu acho que esse é um dado muito importante. Eu vou ousar aqui fazer uma apresentação, porque por conta do tempo, então, não sei se vocês todos já conseguem enxergar aí a minha apresentação. Ok, né? Então, nós pensamos em quê? Criar um sistema estadual de parques tecnológicos. Mais uma vez, dizendo que ele não é o único habitat de inovação, não é o único instrumento capaz de criar essa energia, mas ele é um em especial. Ele tem um potencial muito grande. Então, a ideia é o quê? Você criar um sistema como um instrumento que articule, responsável por criar o que a gente chama de um ambiente favorável para a atividade da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação tecnológica do Paraná. Então, o ambiente, como foi muito bem colocado pelo professor Aldo, ele existe aí muito ativo, mas nós precisamos torná-lo cada vez mais favorável. E favorável significa o governo, o Estado, criar mecanismo de aproximação dos muitos atores. Então, o nosso papel é de construtores de ponte, criar ponte entre os muitos atores, né? Para isso, o que nós pensamos? Algumas diretrizes, né? Primeiro, a inovação ela precisa de uma governança eficaz para promover a inovação. A inovação é coisa cara, não é coisa que se faz assim com rapidez. Ela exige esforço, ela demanda algo assim estruturado. E o secretário à época, Mauro Ricardo, que falava para nós estruturarmos esse projeto, que nos institucionou, ele dizia o seguinte: inove inclusive nos erros. Não cometa os mesmos erros que outros já cometeram. Vamos fazer inovação total, inclusive em outros erros. Porque se algum setor, se algum ator já avançou, vamos partir dali para frente o que a gente pode fazer junto, né? A integração e a harmonização dos instrumentos já existentes. E como nós somos Secretaria da Fazenda, não é o nosso métier é a área tributária, econômica, mas a gente começou a fazer os links da área tributária, da questão tributária, com o desenvolvimento econômico, com o aumento da base de arrecadação, na medida que você cria novos projetos. Então, a harmonização entre aquilo que já existe e criando algo novo. A interlocução permanente com todos os atores da inovação, né? Não podemos deixar ninguém de fora. E os atores de inovação são muitos. São os pesquisadores, são as universidades, são os institutos e hoje as nossas empresas, né? Uma necessária unidade entre as três esferas de governo, ou seja, governo federal, estadual e municipal, cada um no seu papel, cada um no seu potencial, mas há que ter uma sinergia também ali, uma interlocução. E, fundamentalmente,
parque tecnológico como indutores do desenvolvimento regional sustentável. E esse conceito de desenvolvimento sustentável ele é bastante abrangente. Não dá agora para entrar no detalhe, mas eu digo que a gente tem dito que se nós temos 7 universidades estaduais, 4 federais, bem distribuídas no estado, é necessário que no seu entorno dessas universidades haja desenvolvimento, que a região, o território onde estão essas universidades, eles cresçam porque lá tem uma universidade. E o sustentável aí também no sentido da inclusão em todos os seus aspectos do que a palavra inclusão possa significar, né? Aí nós começamos um trabalho árduo inicial, que foi o quê? Nós começamos a constituir uma governança para isso que a gente chama de Sistema Estadual de Parques Tecnológicos. E quem que nós começamos a articular? Primeiro, de todas as nossas universidades estaduais, nós pegamos as 7 universidades estaduais, 4 federais, as maiores universidades privadas, então nós temos 15 universidades num Conselho Estadual de Parques Tecnológicos. Em 4 anos, já fizemos 4 reuniões porque esse conselho é uma reunião anual, onde nós temos também o setor produtivo e empresarial, né? Nós temos a FIEP, o SEBRAE, aliás, um destaque fenomenal aqui. O SEBRAE é parceiro fundamental quando a gente fala de inovação e em sistemas de inovação. Então, trabalhar com o SEBRAE é sempre muito bom, porque ali tem começo, meio e fim, e nós, quanto governo, crescemos muito com essa parceria. Então, quando você traz o setor produtivo e empresarial, né, para esse conselho, as 7 secretarias que mais têm ligação com a área da inovação e o setor de fomento, que é a nossa Fundação Araucária, BRDF, Fomento Paraná, Paraná Desenvolvimento, APD, e até a Sanepar e a Copel. Ou seja, nós criamos um conselho, hoje, com 45 entidades, e essas entidades... e esse conselho é composto pelo presidente, pelo reitor, pelo secretário, porque ele tem um papel estratégico. Então, são os diretores desses órgãos que vêm traçar a política para esses parques tecnológicos. No entanto, essa governança é importante, mas nós criamos... O conselho ele é presidido pelo governador do estado, para dar esse enfoque político e de diretriz e ser estratégico. Ele foi criado, então, um GT permanente, que aquelas entidades lá, 45, elas indicam técnicos para compor o GT. E esse GT, hoje, nós temos aí aproximadamente 70, 80 pessoas técnicos, os chamados CPFs que eu falei, que são aquelas pessoas que fazem a diferença nas suas respectivas instituições. Eles vêm para o nosso GT, eu sou o secretário executivo, hoje estou na Cefa, fazemos um trabalho de coordenação conjunta entre a Cefa e a SET, né? Mas nós criamos as chamadas câmaras temáticas. Distribuímos esses 60, 70 técnicos em 4 hoje, era 5, a gente está estruturando uma ainda, mas são 4 câmaras que discutem na sua respectiva temática como fazer essa aproximação entre a universidade e a empresa. Por exemplo, essa câmara, que é, primeiro ali a gestão e governança, essa é coordenada pelo Wellington, lá do SEBRAE, que é parceiro, e visa o quê? Estruturar um modelo de gestão e governança para parque tecnológico que faça realmente essa sinergia, que aproxime os vários atores. E nesse processo nós tivemos, então, um trabalho já até agora de credenciamento provisório dos parques, foi com essa Câmara, e esse credenciamento provisório, nós entendemos o seguinte, diferente de outros estados, nós visitamos essas 18 iniciativas, como já disse o professor Aldo, visitamos todas, e a gente até brincava, vamos ver se tem jeito de parque, se tem cheiro de parque, e principalmente, vamos ver se tem potencial de vir a ser um parque. Porque mesmo que lá na frente não se torne um parque, o processo em si já será válido de aproximação dos muitos atores. Mas se tiver ali uma relação entre os atores, entre institutos de pesquisa, universidade, a gente começa a fomentar ali a possibilidade de um parque. A Câmara de Financiamento, coordenada pela Lisiane Starita, do BRDE, ela visa o quê? Buscar muitas fontes de fomento para a área da inovação. Nós temos muitas. Mas nem todo mundo, e uma das coisas que nós ficávamos muito preocupados quando reunimos as várias empresas de fomento, que elas diziam o seguinte, recurso tem, o que falta são bons projetos.
Então, nós queremos oferecer bons projetos para que possamos captar os recursos que existem. Então, essa Câmara tem esse papel de organizar esse fomento. A Câmara Universidade Empresa, coordenada pelo ex-reitor da Universidade Federal, o grande parceiro nosso, professor Saquiaque Sobrinho, ele representa o Bioparque, que é um dos parques tecnológicos que nós temos aqui no Paraná. E essa Câmara tem N atividades justamente para aproximar a pesquisa aplicada da demanda do setor produtivo empresarial. Então, nós temos ali muitos eventos, e uma ação que está dentro dessa Câmara, mas que ela é transversal, é que quem é o gestor de um parque? Como é que se forma um gestor de parque? Quais são as habilidades dele? Quais são as competências? E aí nós estamos em parceria com o professor Aldo, com a SET, com a Unicentro, estruturando um curso de especialização voltado para a formação de gestores de parques tecnológicos, do qual o professor Aco é um dos coordenadores desse curso. Por quê? É formar quadros para que estes ambientes sejam realmente efetivos e tenham sinergia. A outra Câmara, coordenada pela professora Cláudia, é a Câmara de Marco Legal. Ou seja, é necessário, e aqui nós estamos falando de propriedade intelectual, a chamada segurança jurídica. É complexo até o próprio entendimento de alguns setores do que vem a ser inovação. Então, nós precisamos ter segurança jurídica. E a professora Cláudia tem nos respaldado com o seu conhecimento, a sua participação, no sentido de, na elaboração de decretos, de portaria, no sentido de que este ambiente que nós estamos criando tenha realmente uma segurança eficaz, uma segurança jurídica. Então, essa é a governança dos parques. Nós, então, como fizemos uma visita, eu vou passar rapidamente, que o nosso conceito de parque, porque o mundo inteiro tem parques, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes, e tem N temáticas, você tem várias formas de governança. Mas nós estamos entendendo que o parque tecnológico, e algumas pessoas dizem, não, mas o parque tecnológico, dada hoje as plataformas digitais, ele tem que ser a cidade. Mas ele precisa ter um ponto de partida. Então, nós entendemos que aquele território ele tem um ponto de partida no sentido de que ele vai conectar toda a cidade. Mas, a partir daquele ponto de partida, você vai ter, primeiro, uma governança local que faça essa articulação, gestores do parque, que aproxime, porque, muitas vezes, o bom pesquisador ele é renomado internacional, mas não necessariamente ele é um empreendedor no sentido de transformar aquilo num negócio, de colocar aquilo no mercado. E também é importante dizer que a pesquisa e a inovação neste ambiente, o aluno é um ator fundamental, porque ele tira o professor da zona de conforto, ele traz novas perspectivas e a inovação vai surgindo neste ambiente. Então, quando a gente fala da cultura da inovação propagada por um ambiente de parque tecnológico, é mais ou menos quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Ela fala que quer ser bombeiro, professor, jogador de futebol, porque é isso que está no horizonte. Ele não vai dizer que quer ser um pesquisador, porque a pesquisa, propriamente, o pesquisador não está no horizonte das nossas crianças. Agora, se a gente cria um ambiente como esse, em que você conecta não só o ensino superior, mas também já o ensino médio e até o início propriamente dito de todo o aprendizado, você já vai criando no aluno esse clima e esta cultura da inovação. Então, rapidamente, o que nós temos hoje aqui? Vocês estão vendo aí um mapa do Paraná com as nossas 18 iniciativas. Não está dando muito para ver, mas, enfim, vocês percebem que ele, primeiro, está bem distribuído no estado do Paraná, há uma pulverização bem interessante aí em todo o nosso estado, e em todos eles você tem uma conexão com uma universidade estadual do Paraná, a UTF-PR, né? Em algum momento a UTF-PR está quase em vários deles, quando não, você tem a própria Universidade Federal, universidades particulares. Então, ao entorno desses parques, dessas iniciativas de parque, você tem um conjunto de ativos muito forte que pode dar sustentação à chamada pesquisa
aplicada. Eu, obviamente, não tenho tempo de falar de todos, gostaria de falar de todos eles, mas é necessário destacar o PTI, lá na região oeste, o Bioparque, o PTI já expandindo toda a sua ação para todo o território, a mesma coisa do Bioparque, a Fundetec de Cascavel, são 3 parques muito bem estruturados que já estão na nossa região oeste. Você vem aqui para Curitiba, você tem o Tequipar, você tem a Hot Milk da PUC, você tem o campus da indústria da FIEP, né? Você tem o Parque de Software de Curitiba, que está no processo de reestruturação. Você vai lá para o norte, você tem a UTFPR lá em Cornélio Procópio, com um campus muito bem estruturado, com uma incubadora. Você tem Maringá, com 2 possibilidades de parque tecnológico, 2 iniciativas de parque tecnológico. Tem Londrina. Você tem aqui no centro Guarapuava, uma das experiências aí da terra do professor Aldo. Eu sou entusiasmado com aquela experiência de Guarapuava, porque ali nós vamos ter uma experiência realmente de parque de 3ª, 4ª geração, porque você está juntando, assim como no Bioparque também, a moradia, o lazer e a inclusão social. É bem interessante isso que está acontecendo ali em Guarapuava. E a pesquisa aplicada dentro desse território lá, você já tem o hospital, você tem a UTFPR lá no Silas Parques lá de Guarapuava. Então, nos causa muita honra. Assim como Pato Branco, que também já é uma antiga referência nossa em termos de parque tecnológico. Tem lá União da Vitória, que é a terra da erva mate, né, dos minerais. Enfim, eu obviamente vou deixar alguém de fora, Campo Mourão, Moarama, Paranavaí, mas enfim, Ponta Grossa. Mas é para dizer que isso nos empolga, saber que os parques tecnológicos, eles são, sim, um instrumento importante na aproximação da pesquisa aplicada junto com a demanda da sociedade, no sentido de fazer com que haja esse desenvolvimento voltado para a sociedade. Então, qual é o nosso desafio enquanto governo, enquanto Secretaria da Fazenda, enquanto SED? É apoiar a integração de todas essas infraestruturas, né? Garantir o que a gente chama da sinergia, para transformar essa inovação tecnológica em economia criativa e o chamado desenvolvimento sustentável, né? E eu encerro aqui dentro, infelizmente passei do meu tempo, já estou em 22 minutos, mas Clarice Lispector diz uma frase que eu acho que sintetiza muito isso, né? Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado, com certeza vai mais longe. E eu acho que quando fala dessas conexões, né, todas, é disso que nós estamos falando. A humanidade nunca foi tão importante discutir o conceito de estarmos juntos como agora. A questão da pandemia faz a gente refletir muito sobre o nosso papel na sociedade, a revalorização de alguns valores que parece que ficaram meio confusos em algum momento, mas eu acho que é necessário reafirmar. A união, a sinergia, a construção, ela é necessária. Por isso que é um prazer muito grande estar com vocês e agradeço muito pela oportunidade e fico aí à disposição para depois o debate. Muito obrigada, Maurino. Muito obrigada. Eu gosto muito desse mapa, desse último mapa, e pensando no nosso Paraná, porque é bom a gente ver que é possível buscar o desenvolvimento em todas as regiões do estado. Então, nós vimos que temos grandes ativos tecnológicos à disposição e essa possibilidade de buscar desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões do estado do Paraná e não concentrar em determinados pontos. Então, esse é também fomentado pelo sistema de parques, que vem entrar nesse conjunto de ciência e tecnologia, e isso para nós é muito importante, empolga muito para a gente continuar desenvolvendo esses trabalhos. Eu gostaria de trazer uma questão para o professor Aldo, e já no conjunto do nosso programa aqui, justamente lembrando ainda nesse mapa do ambiente propício para a nossa atuação enquanto atuantes com direitos de propriedade intelectual. Então, quando a gente olha isso daí, a gente sabe que tem muito trabalho para ser feito, temos que buscar e disseminar todas as áreas de proteção em propriedade intelectual, e esse
também é um dos desafios que a gente tem, né, Marina, de disseminar todo esse trabalho nesse ambiente. Então, você veja que no ambiente, no estado do Paraná, nós temos esse campo tão promissor para trabalhar. E o professor Aldo, aí, se a gente gostaria de ouvir políticas públicas nessa área também, e destacando que é uma coisa de bastante importância, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. A gente não pode dissociar as duas questões, porque como eu atuo com patentes, a gente sabe que só a proteção, né, buscar a proteção das patentes é um dos lados do que a gente tem para trabalhar. Então, é importante que a gente tenha meios e condições para trabalhar com transferência de tecnologia também nesse ambiente. Cláudia, eu agradeço a pergunta, e quero dizer, sim, que você tem razão quando afirma, quer dizer, todo esse conjunto de ativos que a gente tem no Estado torna a questão da propriedade intelectual um tema relevante e temos aí um campo fértil para muito trabalho. É um tema delicado, né, que exige, vamos dizer assim, aliás, é muito importante que se tenha uma associação como a BPI estabelecendo, propondo questões relativas ao tema da propriedade intelectual, justamente porque com a facilitação cada vez maior, né, das tecnologias de informação e comunicação, a propriedade intelectual em si, né, o tema da propriedade intelectual em si ganha maior relevância. E não temos como caminhar para aquilo que desejamos, como eu falei, e que o Maurino também reforçou na fala dele, para a questão da inovação, sem aliarmos, né, a ideia da transferência de tecnologia. E nós estamos aqui no Paraná, particularmente, trabalhando com o tema da transferência de tecnologia também como via de mão dupla, né? Nós estamos atuando em ações para ser recebedores de tecnologia a partir de processos de transferência de tecnologia. Estruturamos via Tecpar uma PDP, né, uma parceria para desenvolvimento produtivo com a Roche. Estamos trabalhando na criação agora de parcerias para desenvolvimento produtivo com o tema das vacinas, né, em relação à Covid-19. Obviamente que o estágio inicial de trabalho ainda é um estágio de protocolo de validação, né, protocolo de testes para validação de eficácia, mas já linkado com a ideia de transferência de tecnologia. E também trabalhamos com a perspectiva de transferência de tecnologia do que fazemos, né, para os setores que têm interesse, né, nos resultados das ações, né, daquilo que fazemos. Estamos muito preocupados no atual momento em fazer com que nossas ideias protegidas, nossas patentes, nossa propriedade intelectual vire produto, vire negócio e possa beneficiar a vida da população. Nós temos um conjunto de ativos, como eu já disse, e para destacar um desses ativos, né, eu vou me referir aqui especificamente só às universidades estaduais, o grande número que temos de patentes concedidas e depósitos, né, de patentes em trâmite. Aliás, este é um tema que certamente incomoda também a BPI, né, o longo tempo que se leva para a proteção, né, de uma ideia, né, para a obtenção de uma carta patente no Brasil. Eu acho que é um desafio de todos nós caminhar para a superação disso. E isso é um grande ativo que a gente tem aqui no Estado, mas que do ponto de vista financeiro, por enquanto está só como um grande passivo, porque custa manter um banco de patentes protegidas ou de processos tramitando, né? E se eles não viram negócio, esse custo precisa sempre ser mantido, né, com alguma forma de financiamento. Então,
O desafio que nós estamos enfrentando agora, e estamos lançando inclusive um programa específico para isso, né, que se chama o programa Prime, né, as primeiras ideias voltadas ao mercado aí, é justamente a abertura de um edital para fazer um processo de seleção daquelas patentes que têm um maior potencial de mercado, qualificar os seus autores para o tema do mercado, constituir empresas e financiar, né, aí as empresas que forem selecionadas, forem consideradas vencedoras, vamos dizer assim, neste edital, forem contempladas com este edital, receberão um aporte financeiro do Estado para os seus passos iniciais, para que venham a se consolidar como negócio. Eu estou dizendo isso porque isso se liga à ideia da transferência da tecnologia, né, que a tecnologia se transfira para a sociedade, que eventualmente possa constituir uma empresa específica ou que possa vender a ideia, né, a tecnologia para que vire negócio. Esse tem sido o foco principal da nossa atuação em diversas frentes, né? O Maurino pontuou a questão dos parques tecnológicos, que é uma ação que a gente tem apostado bastante, investido bastante como um caminho para se criar essa cultura, né, da transferência de tecnologia, da inovação, da geração de tecnologia. E é neste sentido que o trabalho da SET aqui está sendo feito. Nós estamos buscando conectar todos os ativos que temos, como eu disse anteriormente, e criar mecanismos para que essas conexões resultem, sim, em inovação, em geração de bem-estar, em geração de riqueza, e que nós possamos ter um sistema de ciência e tecnologia que possa cada vez mais autonomizar as nossas ICTs com os resultados daquilo que elas produzem. Bem, obrigada, professor. E para o José Maurino, assim, muito rapidamente, pode traçar para nós um pouquinho do credenciamento desses parques? Claro. Sobre o credenciamento? Então, primeiro, dizer que nós fizemos um trabalho de credenciamento provisório. Como eu disse, aquilo que nós identificamos como um potencial parque, pela sua estruturação regional, pelos vários articulações que já existiam, a gente resolveu dizer, vem para dentro, vamos juntos caminhar, e neste caminho a gente vai definindo o que possa vir a ser. Obviamente que todos vão trabalhar para que venha a ser um parque. Mas, por exemplo, eu gosto de citar algumas experiências muito interessantes, como foi o caso de Umuarama, em que foi feito um seminário e as universidades lá da região identificando quais são as linhas de pesquisa para que pudesse realmente fortalecer e criar um parque. Então, não é criar um parque do ponto de vista físico, mas dizer que o parque precisa ter uma infraestrutura de pesquisa que realmente dê sustentação, senão vira um parque industrial. Então, o que a gente costuma dizer é que no credenciamento provisório foi feita uma régua baixa até. E aí eu preciso agradecer ao professor Mariano Matos Macedo, que num projeto de parceria com o SEBRAE, foi responsável por criar o que nós chamamos aqui, Manual de Boas Práticas de Parque Tecnológico. Esse manual, ele foi visitado as maiores experiências de parques tecnológicos no mundo, focado em 38 experiências, inclusive aqui do Brasil, e dessas experiências tirou-se as diretrizes, o que baliza um parque tecnológico, o chamado estado da arte. Então, nós visitamos esses parques e fomos fazendo ali o chamado checklist, se existiam aquelas condicionantes para virar um parque. Bom, feito isso, agora a régua eleva-se. Nós vamos ter aí um critério mais exigente no sentido de que, para realmente ter o credenciamento definitivo, nós precisamos ter com esse parque um termo um contrato de parceria, em que eles vão assumir algumas hipóteses assim, de desenvolvimento, alguns compromissos, né, algumas metas, para que, primeiro, não se torne uma especulação imobiliária.
Esse é um problema que pode acontecer. Segundo, não se torne simplesmente um parque industrial, em que as empresas vão lá e aí um dos critérios é que a empresa, para se instalar dentro de um parque e receber os benefícios que muitos possam vir, inclusive um benefício fiscal, essa empresa precisa necessariamente ter um contrato com uma ICT ou com uma universidade de desenvolvimento de algum produto. Não é só estar no ambiente, ela precisa estar mais comprometida com o desenvolvimento de algum produto. Então, nós estamos agora iniciando, e a pandemia deu um freio de arrumação para todo mundo aí, né? Nós estamos num momento de alinhamento dos decretos, enfim, que vai regulamentar o que vai ser, então, o credenciamento definitivo. Só para lembrar que das 18 iniciativas de parque tecnológico, eu tenho 10 que já estão em operação, né? Que já estão em operação. E as outras, aliás, eu tenho 8 que estão em operação e 10 que estão em fase de planejamento e implantação. E essas que estão em fase de planejamento e implantação, nós estamos acompanhando, porque é muito complexo tudo isso. Você precisa definir, primeiro, qual é o modelo de governança. Vai criar uma fundação, um instituto, uma associação? Como é que se governa um parque tecnológico? Olhando do ponto de vista de como um condomínio, né? Então, tudo isso nós estamos estruturando e agora um novo projeto junto com o SEBRAE que vai, ao longo desses próximos 2 anos, que é o tempo que esses parques têm para conseguir o credenciamento definitivo. Então, nós temos 2 anos para trabalhar com eles e estamos desenvolvendo, inclusive, junto com o SEBRAE, um instrumento de acompanhamento do grau de maturidade desses parques. Esta ferramenta vai nos permitir identificar exatamente quantos empregos, quais contratos ela tem com as ICTs, ou seja, toda a vida do parque, das empresas dentro do parque, nós vamos poder acompanhar e aí, nesse sentido, fazer o chamado acompanhamento do grau de maturidade desses parques. Já existe uma boa disputa entre aqueles que estão em operação para ver qual será desses que estão em operação, o primeiro parque a ser credenciado definitivamente no Paraná. E certamente vamos fazer uma grande festa nesse dia aí, né, professor Aldo? Maria Inês, passo a palavra, e Maria Inês, a doutora Juliana, para que vocês avaliem se tem alguma questão. E muito obrigada aos nossos convidados. Obrigada, Cláudia. Na verdade, agora a gente tem que começar a puxar para o encerramento. Doutora Juliana, Tarcísio, se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Não? Então, doutor Aldo, né, bom saber que foi o senhor que estimulou o caminho da colega Cláudia para a propriedade intelectual. Tenho certeza que seu trabalho foi super bem cumprido. Ela é uma grande profissional essencial para o fomento da propriedade intelectual aqui do Paraná. Eu agradeço aos dois as palestras. São palavras que certamente serão objeto de muita reflexão para a gente, porque pensar no Estado inovador é pensar um sistema de ciência e tecnologia consolidado e aplicado a empresas. Eu acho que é exatamente esse o recado que a gente precisava trazer aqui. O Dr. Cássio Teles, que é o presidente da nossa OAB daqui do Paraná, ele é um entusiasta muito grande de propriedade intelectual, e uma vez ele me explicou o porquê. Ele comentou que lá em Pato Branco, que é a cidade dele, tem parques tecnológicos e ele sentiu uma boa melhora no ambiente como um todo, exatamente em função dessa capilaridade que o nosso estado deu para a ciência, para a tecnologia, os parques tecnológicos. Então, é exatamente essa visão que foi trazida, essa sinergia entre pesquisa e empresa, exatamente para derrubar esse muro imaginário que os doutores comentaram. Bem, é muito bom a gente ver que o nosso estado está seguindo esse caminho tão bom. Se Deus quiser e a vacina chegar, a gente em breve terá um outro evento da BPI em Foz, o congresso, que na verdade seria esse ano em Foz. A gente estaria
levando depois de muitos anos o congresso sendo só São Paulo, Rio e às vezes uma outra cidade, a gente estaria trazendo para o Paraná. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade esse ano, mas se tudo der certo, ano que vem teremos. E espero contar com a presença dos doutores lá, tanto para nos contar novos erros e novas novidades boas de tudo isso, todo esse desenvolvimento que tem acontecido. Bem, agora eu tenho que terminar, que já passamos o nosso tempo. Marinês, Oi, pode falar, por favor. Me permite muito rapidamente, o Tarcísio também levantou a mão ali, mas só para dizer o seguinte, tem uma questão no chat, duas questões, na verdade, e eu vou responder em 30 segundos. Né? Como é que faz para incentivar os jovens nesse processo de inovação? Claro, por favor. Estamos diversos processos de formação. Né? A gente entende que é necessário constituir uma cultura para tal. E a construção dessa cultura para tal passa necessariamente pela formação. Então, nós estamos criando vários programas de formação, o Maurino falou um deles, nós estamos criando residências técnicas na área de gestão, formação para ambientes de inovação, estamos criando programas para treinamento na área de ciência e programação computacional e empreendedorismo nas escolas e nas universidades, enfim, uma série de ações que vão nesse sentido e, além da capacitação, o apoio financeiro, aí por meio de editais. Né? Temos editais da Fundação Araucária, editais aqui da SET, editais que já foram lançados, outros que serão lançados, cujo objetivo é apoiar as melhores ideias, financiar as melhores ideias, aquelas que sobrevivem aí a um processo de formação. Então, escusas por falar assim muito rapidamente, mas para não deixar passar em branco esta questão, nós temos sim essa preocupação com formar a cultura empreendedora, principalmente a partir dos jovens. Marinês, eu gostaria apenas de agradecer a possibilidade do Instituto dos Advogados do Paraná, também o César, de poder contribuir com este evento, mas eu gostaria, em especial, de agradecer você, que tem sido aí uma militante da BPI e tem trazido também para o Instituto e para o César uma série de matérias que envolvem não só a inovação, mas especialmente a propriedade industrial, e isso tem sido muito relevante para ambas as instituições. Mas eu gostaria agora também de agradecer a participação do professor Aldo, do José Maurino, da Juliana Viegas, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa tarde, e também da Cláudia. E falar que, na minha vida profissional, nós somos e fomos, né, enquanto advogados, testemunhas da transformação do Estado do Paraná. É impressionante como que poucas ideias, na verdade, fizeram a transformação do Estado, especialmente quando nós chegamos à conclusão que hoje nós somos o segundo parque automotivo do país. Isso é impressionante. E nós vimos como mudou a configuração econômica do Estado do Paraná. Né? Nós acompanhamos aí todos os investimentos que acabaram ocorrendo dentro do Estado. Nós sabemos que o nosso Estado é diferenciado, nós sabemos que ainda nós temos aquela característica de vira-lata, né? Quando nós conversamos com os outros estados da federação, mas nós sabemos que nós estamos caminhando e tendo a oportunidade hoje de escutar tanto o professor Aldo quanto o José Maurino, eu tenho certeza que nós estamos aí no caminho certo. Isso nos deixa muito feliz, né? A advocacia agradece a possibilidade de todas essas iniciativas do Estado e nós acreditamos que estamos nesse caminho certo. Né? Muito obrigado por esse convite. Fico mais uma vez aqui agradecido por poder receber essas instruções, essas lições, né? E que nos deixam, na verdade, muito felizes, né? Que nós estamos sempre caminhando para o empreendedorismo, caminhando para que
nós possamos também contribuir para o Estado do Paraná. Muito obrigado. Fato, Tarcísio, esse desenvolvimento do nosso Estado aqui nos levou a ser o terceiro depositante em patentes nacionais aqui do Brasil e o segundo em MU e desenho industrial. E isso ocorreu nos últimos tempos, exatamente essa capilaridade, esse desenvolvimento, inclusive, que nem a pergunta que foi feita dos jovens aqui, foi essencial para atingir isso. Então, realmente, temos muito a fazer, mas muito já foi feito, certamente. E certamente teremos muita coisa para contar no Congresso da BPI em Foz. Bem, agora eu tenho que terminar. Agradeço muito a todos. Foi maravilhoso aqui. A gente no chat está vendo aqui vários comentários extremamente positivos. Mas não posso encerrar sem antes agradecer novamente ao Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, nosso presidente da BPI, que deu espaço às representações, a doutora Juliana pela visão na criação das representações lá atrás, Érica e secretaria por fazer tudo isso acontecer, aos nossos palestrantes e Cláudia, e também aos nossos apoiadores já nominados. E, é claro, muito obrigada a todos os presentes. Tudo foi feito para vocês e espero que também tenham gostado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau. O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano, o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina.